Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil para abençoar a sua vida, o seu coração. Queremos agradecer carinhosamente a sua audiência, agradecer as outras igrejas irmãs que nos apoiam e nos ajudam divulgando este programa para que ele alcance todas as famílias da nossa vasta e querida nação brasileira. Hoje eu quero tratar de um assunto importantíssimo com você. A igreja precisa de poder. E vamos basear esta mensagem em Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ouvir a leitura deste texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Conforme nós anunciamos, nós vamos tratar deste empolgante assunto. A igreja precisa de poder. O Senhor Jesus Cristo, depois que ressuscitou dentre os mortos, dando a grande comissão aos seus discípulos, disse lá em Lucas 24:49, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Deveria ser uma espera obediente, permanecei na cidade. Deveria ser uma espera perseverante, permanecei na cidade até que. Deveria ser uma espera com expectativa de poder, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta espera não era apenas uma espera de braços cruzados. Estes discípulos entenderam isso. E lá em Atos 1:14 diz que todos perseveraram unânimes em oração. Durante 10 dias, até que de repente os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar as grandezas de Deus. É claro que Jesus retoma este assunto no livro de Atos dos Apóstolos, dizendo para os seus discípulos que eles receberiam a promessa do Pai e eles seriam batizados com o Espírito Santo. E os discípulos então perguntaram, mas vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus Cristo disse, não vos compete saber nem tempos, nem épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero destacar aqui 3 verdades sublimes. Primeiro, a fonte desse poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder da igreja não é financeiro. O poder da igreja não é a sua pujança. O poder da igreja não está na intelectualidade dos seus líderes. O poder da igreja emana do Espírito Santo de Deus. Não é um poder humano, é um poder divino. Não é um poder da terra, é um poder do céu. A igreja precisa do poder, mas do poder do Espírito Santo de Deus. Talvez você pergunte, mas poder para quê? Primeiro, poder para sair da especulação teológica para o campo da ação missionária. Os discípulos queriam discutir com Jesus tempos e épocas, mas Jesus não. Vocês vão receber poder para fazer a obra e não para discutir a obra. Hoje muitos crentes, muitos líderes, muitas igrejas gastam muita energia discutindo e discutindo e discutindo. Às vezes até brigando umas com as outras, até acusando e machucando umas às outras. Quando o poder vem é para nós testemunharmos da pessoa gloriosa do nosso Redentor. Poder para quê? Poder para romper as barreiras da inimizade. Jesus Cristo disse que eles deveriam ser testemunhas
em Jerusalém, na Judéia e também em Samaria. Havia uma inimizade histórica, muros altíssimos de separação entre judeus e samaritanos. Mas quando a igreja é revestida com poder, os muros são quebrados, as inimizades são desfeitas, as pontes de reconciliação são construídas e há então a transformação do poder do evangelho na vida das pessoas. É por isso que eu gostaria então de tratar com você do segundo ponto desta mensagem. Primeiro, a fonte desse poder. Segundo, o propósito deste poder. Jesus Cristo disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A igreja não pode testemunhar com eficácia a não ser que ela seja revestida com o poder do Espírito Santo. John Stott disse com muita razão: antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja. E esta ordem, ainda hoje, não pode ser invertida. Não há poder para a igreja pregar o evangelho com frutos abundantes sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos deste revestimento do poder do Espírito Santo para que os crentes se levantem, para que haja testemunho vibrante, para que os corações se quebrantem e para que conversões genuínas aconteçam. Mas há uma terceira verdade que Jesus nos ensina. Primeiro, a fonte desse poder. O Espírito Santo é essa fonte. Segundo, o propósito desse poder, para que a igreja testemunhe. Terceiro, a extensão desse poder. E Jesus Cristo disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Perceba você que Jesus não disse primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, em seguida em Samaria e então até os confins da terra. Não é isso que Jesus está estabelecendo. A igreja precisa testemunhar aqui, ali e além fronteiras ao mesmo tempo. A igreja precisa entender que o seu campo é o mundo. A igreja não pode apenas olhar para ela mesma, apacentar ela mesma, cuidar dela mesma. A igreja que não é missionária vira um campo missionário. Se ela não é uma agência missionária, ela vira um campo missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. É por isso que a igreja precisa ser despertada para levantar os seus olhos e ver que os campos já estão brancos para a ceifa. A melhor dieta para uma igreja doente é uma dieta missionária. Uma igreja que está comprometida com a obra missionária aqui, ali e além fronteiras, uma igreja que é oxigenada pelo poder do Espírito Santo. E esta igreja se torna uma igreja viva, dinâmica e operosa. Eu quero, nesse momento, orar em seu favor, orar em favor da Igreja Evangélica Brasileira, para que esta igreja, no poder do Espírito Santo, se levante para parar e cessar as discussões que não produzem resultados e benefícios para o reino, para que esta igreja seja cheia do Espírito Santo de Deus e assim ela cumpra com a sua missão de testemunhar até os confins da terra. Onde você está? Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos a bênção de termos a tua palavra e a bênção de sermos desafiados para recebermos o poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas aqui, ali e até os confins da terra. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade,
Com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana. Há 160 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, que alegria recebê-lo mais uma vez. Olá, Reverendo Hernandes. Que mensagem desafiadora e poderosa, Amém. né? De fato, nos mostrando aí esse poder de Deus e como nós, enquanto Igreja do Senhor, de fato, necessitamos muito. dessa ação. E você que tem sido abençoado por esse programa, foi abençoado hoje por essa mensagem e quer receber essa mensagem aí no seu celular, basta você encaminhar para a gente pelo WhatsApp uma mensagem com a palavra vida. O nosso WhatsApp é esse que está aparecendo aí na tela, é o código de área 11 947 18 94 50. E você vai receber aí na sua casa, no seu celular, essa mensagem de hoje. Mas se você tem sido abençoado por todas as mensagens do Verdade e Vida e você quer rever algumas mensagens, você pode também encontrá-las nos nossos canais lá no YouTube, tanto no canal do Verdade e Vida quanto no canal IPB TV. Você pode ali ver e rever essas mensagens. Nos acompanhe também, acompanhe a Igreja Presbiteriana do Brasil por meio das nossas mídias sociais. Você pode nos encontrar lá no Facebook, que é o ipb.org.br, facebook.com/ipb.org.br, e você também vai nos encontrar no Twitter, no Instagram, na @ipboficial, e você vai poder conhecer um pouquinho daquilo que Deus tem feito por meio da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é verdade, Reverendo Hernandes? É verdade, Rodrigo, e tanta coisa boa tem lá para edificação, para o consolo, né? É verdade. Um mundo São versículos bíblicos, são textos, artigos, um mundo de vídeos. tantas notícias ruins, de desastres, de tragédias, de desencontros, nós temos ali uma fonte Amém. de mensagens de esperança e de vida. É verdade. O nosso programa está encerrando, mas nós voltaremos, se Deus permitir, no próximo sábado, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Então, Deus abençoe você, nos encontramos lá. Um grande abraço. Esse é o Luiz. Ele está começando mais um dia de trabalho. Por onde ele passa é assim. Todo mundo cumprimenta. Todo mundo conhece. Ele trabalha na mesma empresa há mais de 30 anos e hoje atua como analista de produção. Um trabalho estressante e de alta responsabilidade. Mas o Luiz está sempre sorrindo, animado, porque ele é um profissional cristão, um discípulo de Jesus. Todos nós cremos em alguma coisa. Eu prefiro crer em um Deus real, que se mostrou real na minha vida, que nos momentos mais difíceis não me abandonou. Há muitos anos, Luiz foi alcançado pelo Evangelho da Graça de Deus e recebeu a Jesus como seu Salvador. E hoje procura ser um exemplo de fé e de cidadania onde quer que esteja. Daquele momento em diante, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu consegui, tudo que veio na minha vida, eu sei. Da mão de Deus. O Luiz, no trabalho, é totalmente extrovertido, brinca com todo mundo. Ele é um cristão, ele é
é uma pessoa de valores. Além de bom profissional, Luiz também é um exemplo como membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. E olha ele aí, com os amigos do coral onde ele usa sua voz para louvar ao Senhor. E o melhor de tudo, sua família está o tempo todo com ele, compartilhando a mesma fé em Cristo Jesus. Graças a Deus minha família está na igreja comigo, a minha esposa canta no coral, as minhas filhas estão envolvidas na igreja. Sou professor de escola dominical, eu já trabalhei com os adolescentes, trabalhei com as crianças e agora a gente está desenvolvendo na igreja um trabalho com os casais. No trabalho, com a família, na igreja, Luiz é assim, aquele tipo de pessoa em que todos confiam. Ele demonstra a cada minuto que tem Deus ao seu lado. A fé, para mim, não é só sentir. Fé, para mim, é você fazer aquilo que você realmente acredita. Por isso, é comum alguém procurar Luiz para ouvir conselhos ou pedir uma oração. É porque todos sabem que ele tem a Jesus, o Filho de Deus, como regente da sua vida.